A cliente me pediu um bolo Red Velvet que não fosse vermelho, pois ela adora o sabor do Red Velvet, mas a filha só come bolo branco. Então eu resolvi o problema dessa maneira. Seja muito bem-vindo ao meu canal Doces Incríveis. Eu sou a Chef Mi e estou aqui para ensinar você a fazer e vender os melhores e mais pedidos doces. A receita original do Red Velvet era feita com beterraba, então remover a cor também alteraria no sabor e na textura. Porém, o Red Velvet que fazemos atualmente, a coloração é colocada apenas com um corante artificial, então removê-lo da receita não faz grandes diferenças. Por isso, eu transformei o bolo Red Velvet em um bolo de baunilha com cobertura de ninho. E foi sucesso, pois a filha dela amou. E a cliente não ficou sem o sabor do Red Velvet, que era o que ela tanto queria. Então, assiste esse vídeo até o final, pois ele está cheio de dicas de como você pode mudar uma receita. E é lá no finalzinho do vídeo que falamos de validade, preço, conservação do produto e dicas tops de venda. Então, assiste até o final para não perder nada. E não esquece que as quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta você clicar em mostrar mais que encontra tudinho listado nas quantidades utilizadas na receita. E vamos ao preparo do nosso bolo. Essa receita utiliza um buttermilk para dar textura deliciosa na massa, que nada mais é do que acrescentarmos o vinagre ao leite. As quantidades estão aqui embaixo listadas. Colocamos o vinagre com leite e deixamos uns 10 minutinhos até ficar assim talhadinho. Agora vamos começar a preparar o nosso bolo. Eu vou bater aqui a margarina, que está em temperatura ambiente, juntamente com o açúcar. Nessa receita é importante você trabalhar com os ingredientes em temperatura ambiente. Então, quando você for fazer o buttermilk, já lembra de tirar da geladeira a margarina e os ovos, caso eles estejam gelados. Vamos bater a margarina com o açúcar até ficar um creminho bem suave. E enquanto isso, eu vou peneirar os ingredientes secos. É muito importante peneirar os ingredientes, pois assim você garante uma melhor textura no seu bolo e também que ele não vai ficar com aquelas bolinhas de farinha ou de açúcar que às vezes ficam na massa. É muito chato a pessoa cortar o bolo e enxergar uma bolinha branca de farinha. Então, sempre que possível, peneire os ingredientes do seu bolo. Mas nessa receita é essencial para garantir uma textura leve e suave. E se você gosta desses vídeos cheios de dicas de receita, não esquece de deixar o seu like no vídeo e compartilhar no WhatsApp, nos grupos de amigos e da família, para que outras pessoas aprendam a modificar as receitas quando for necessário. E se ainda não está inscrito, é claro, se inscreve agora no canal e marca o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, pois tem muita receita boa por aqui e você não pode perder nenhuma. Depois de bater a margarina com o açúcar, vamos acrescentar os ovos um a um e bater mais um pouco para que a nossa mistura fique bem suave e bem clarinha. E enquanto bate, vamos misturar muito bem os ingredientes secos já peneirados. Aqui estão todos os ingredientes secos. E agora vamos juntar as 3 misturas. O leite com o vinagre, que é o buttermilk, a margarina batida com o açúcar e os ovos, que é o que vai deixar aquela textura amanteigada ao nosso bolo, e os ingredientes secos. Vamos misturando aos poucos. Nesse bowl onde está a minha mistura de margarina, açúcar e ovos, eu vou acrescentar aos poucos o leite com o vinagre e os ingredientes secos e também a essência de baunilha. Então, eu vou raspar bem as laterais do bowl para juntar tudo no fundo e aos pouquinhos vou acrescentando os outros ingredientes. É importante fazer essa mistura aos poucos. A baunilha você já pode acrescentar toda junto aqui na mistura da margarina com os ovos. O restante vamos colocando aos pouquinhos para misturar bem e não ficar nenhuma bolinha de ingredientes. E também para evitar que talhe, pois se juntar o buttermilk muito rápido nos ovos, pode dar uma leve talhada. Então, vamos colocando assim aos poucos umas 3, 4 colheres da mistura dos pós com um pouquinho do buttermilk e misturando delicadamente para que o nosso bolo fique uma massa bem leve e airada. Aquela massa amanteigada deliciosa que todo mundo ama.
E se você já está amando essa receita, não esquece de deixar o like. É a melhor maneira de agradecer pelas receitas que eu ensino aqui com tanto carinho. E não esquece também de deixar um comentário dizendo qual receita você gostaria de aprender aqui no canal. Sempre que possível, eu atendo os pedidos dos inscritos aqui do canal para trazer o melhor conteúdo e as receitas que vocês mais querem aprender. Então, o seu comentário é muito importante para mim. Depois de misturar muito bem os nossos ingredientes, já está prontinho. Como o fermento já foi misturado aqui junto com os ingredientes secos, nós precisamos passar imediatamente para uma forma para colocar a assar. Essa forma é a forma ballerine ou de bolo piscina que está super na moda, no tamanho 16x4 ou 19x5, mas não se preocupe muito com o tamanho da forma. O importante é você respeitar o limite do bolo, colocar a massa na forma até deixar sobrando um dedinho mais ou menos, pois isso é o quanto a nossa massa vai crescer. E se sobrar a massa, você pode fazer pequenos cupcakes, que pode inclusive vender e ter ainda mais lucro, ou simplesmente deixar para saborear com a família ou para as crianças, enfim, fora não vai. Se a massa não couber toda na forma que você tem aí, não sai correndo para comprar outra forma. Utilize o que você tem em casa e se sobrar um pouquinho de massa, coloque em uma forminha de cupcake que vai ser muito bem aproveitado. Que tal? Mais uma dica top! E se você gosta dessas dicas, não esquece de se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para mim. Vamos acomodar bem a massa aqui na forminha, deixando o espaço de um dedo de altura mais ou menos. Esse é o espaço que a nossa massa precisa para crescer e não transbordar da forma. Como essa massa ela é bem consistente, ela não costuma crescer tanto quanto uma massa líquida de bolo. Vamos dar uma boa arrumadinha na forma, deixando sempre esse espaço de um dedo para a massa poder crescer. E já podemos levar ao forno pré-aquecido 180 graus por 35 a 45 minutos. O tempo de forno pode variar bastante e é assim que cresce o nosso bolinho. Ele ultrapassa um pouquinho a altura da forma, mas eu gosto dele assim, pois fica bem caprichadinho e a cliente vê que o bolo está muito bem servido. Para ter certeza que já está bem assadinho, crava o palitinho e se ele sair seco, está perfeito. Espera amornar um pouco, não esfriar totalmente e é só virar a forminha em um prato e o bolo está pronto e desenformado. O nosso bolinho assim sem cobertura pesa 466 gramas, então depois que nós colocarmos a cobertura e algum confeito para decoração, ele vai chegar a um peso final de 700 gramas. Então eu vendo esse bolo como um bolo piscina de aproximadamente 700 gramas. Para nossa cobertura, eu vou fazer aqui um leite condensado caseiro numa versão bem reduzida, que é super prático para quando a gente quer uma quantidade equivalente a uma meia lata de leite condensado. Eu vou colocar aqui nesse liquidificador invertido, que é bem pequenininho e facilita para mim na hora de bater. Mas você pode bater no liquidificador normal também, que dá super certo. Eu coloquei aqui o açúcar cristal, o leite ninho e a água fervendo, que são os ingredientes do nosso leite condensado. As quantidades estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Só que eu coloquei invertido, eu era para ter colocado primeiro a água, então o pó grudou um pouquinho ali em cima e eu tive que dar uma sacudidinha. Mas tá tudo certo, agora é só deixar bater uns 2 minutinhos até ficar um leite condensado bem cremoso. E vamos fazer o nosso brigadeiro de ninho, que é o que vai ser a cobertura do nosso bolo piscina. Aqui eu já tenho a margarina para fazer o brigadeiro e eu vou colocar aqui o meu leite condensado. Ele ainda está bem líquido porque está quente, mas não há necessidade de esperar ele gelar para dar consistência se nós vamos colocar no micro-ondas e aquecer novamente. Então, eu gosto muito de fazer essa receita preparando o leite condensado assim na hora, pois por estar quentinho, ele agiliza no preparo do nosso brigadeiro.
Vamos misturar bem e levar ao micro-ondas por 3 minutos para começar o cozimento do nosso brigadeiro. Ou você pode fazer na panela, mexendo sempre, se preferir. Se for fazer no micro-ondas, depois dos 3 minutos, mistura muito bem novamente e aí voltamos ao micro-ondas de 1 em 1 minuto até atingir o ponto de brigadeiro mole. Dá mais ou menos uns 4 tempos de 1 minuto no micro-ondas. Depende muito da potência de cada micro-ondas, então esse tempo pode variar de 4 a 6 minutos, dependendo do seu micro-ondas. Mas a cada 1 minuto que você colocar no micro-ondas, mexe bem para que dê ponto no seu doce e coloca o micro-ondas novamente por mais 1 minuto. Vamos fazendo assim e mexendo até o nosso brigadeiro ficar na textura de brigadeiro mole. E aí sim vamos acrescentar os outros ingredientes. Uma das principais características do bolo piscina é que quando cortamos, a cobertura do bolo escorre como uma piscina, então ele não pode estar muito consistente. Agora vamos acrescentar o leite ninho e misturar muito bem. Você pode ver que o leite ninho deixa o brigadeiro mais durinho e mais cremoso, mas não tem problema, pois nós já vamos acrescentar o creme de leite e vamos dar o ponto perfeito à nossa cobertura, que vai ficar cremosa e levemente escorrendo sem ficar muito líquido. Aquele bolo que quando cortamos o pedaço, a cobertura escorre nas laterais da borda cortada. Então, para mim, é a textura ideal para um bolo piscina. Ele fica assim, cremosinho, sem ficar excessivamente líquido. Agora, já podemos colocar em cima do bolo e decorar o nosso bolinho. Com a cobertura, ele está pesando 677 gramas. Mas agora, nós vamos polvilhar um pouquinho de leite ninho em cima para dar aquele acabamento top e aquela textura aveludada que tem que ter em tudo que vai leite ninho. E depois eu vou complementar com os chocoballs, que são essas bolinhas de flocos crocantes cobertas com chocolate. Como a minha cliente ama chocolate branco, eu vou colocar apenas os chocoballs de chocolate branco. Mas se você quiser, tem também os chocoballs que vem misturadinho chocolate branco com chocolate ao leite e que fica muito bom também para decorar este tipo de bolo. A decoração fica do gosto do seu cliente e é sempre bom perguntar como o cliente prefere, pois isso dá mais atenção ao cliente. Prontinho, aqui está o nosso bolo Red Velvet sem o red, ou seja, um delicioso bolo de baunilha com ninho. E o peso final dele chegou a 700 gramas. Lembrando sempre que tem que descontar a embalagem, então eu pesei uma embalagem vazia para depois pesar a embalagem com o bolo dentro. Ficou ou não ficou top esse bolo? Agradou ao cliente e à filha dela, que não come nada vermelho. Agora vamos às informações importantes. A validade desse bolo é de até 5 dias, porque ele não contém frutas. Mais tempo que isso, começa a ficar meio velho e borrachudo. Lembrando que é uma massa amanteigada e que quando colocamos na geladeira, ela fica um pouquinho mais dura. Então, é bom conservar em temperatura ambiente se não estiver muito calor. Eu vendo esse bolo piscina a R$ 35,00, que é um preço super justo e os clientes não reclamam, pois eu trabalho apenas com produtos de qualidade. Mas você precisa calcular o custo dos seus produtos para poder calcular o preço do seu bolo. Espero que tenha gostado dessas receitas e agora que você chegou até aqui e aprendeu todas essas dicas, não sai sem deixar o like no vídeo, é muito importante para mim. E não esquece de compartilhar com outras pessoas, nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para me ajudar a ensinar outras pessoas que precisam aprender essa receita. Se ainda não está inscrito, se inscreve no canal e marca o sininho para não perder nada do que acontece por aqui. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.